Paz, amados. Bom dia. O meu desejo nessa manhã, eu confesso, normalmente eu sempre sou requisitado na ausência dos pastores, mas aprove a Deus nesse tempo, está repartindo com vocês. Eu peço que o Senhor, a graça do Senhor, venha sobre mim. Apesar de mim, apesar das minhas imperfeições, apesar das minhas limitações, eu peço misericórdia ao Senhor para que Ele possa me usar e eu ser apenas um instrumento na mão do Espírito Santo. E que Ele possa encontrar corações sedentos, corações totalmente entregues para receber essa semente nessa manhã. Amém? Em nome de Jesus. Eu separei um texto aqui, na verdade, eu nem sei se é uma continuação ou algo que, digamos assim, seria algo que o próprio Cidinho ministrou a semana passada, e falando acerca de obediência com fé. E eu também separei um texto para repartir com os irmãos, mas há vários textos na Bíblia que me traz profundo temor, né? Mas, especificamente, eu separei um deles porque o Senhor ele nos adverte, porque, na verdade, cada discípulo que o Senhor assim olha para cada um de nós, ele nos adverte para que possamos, de fato, permanecer nele e que tenhamos frutos dignos para o louvor e glória do nosso Pai, né? E aí, nenhum discípulo de Jesus, na verdade, nenhum verdadeiro discípulo de Jesus pode ignorar e não deve ignorar essa advertência de Jesus. E o texto base que eu separei é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela mensagem, pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Ou seja, e são queimados como varas imprestáveis. Então, quando a gente percebe nesse texto, há uma incumbência de Jesus aqui exposta, né? Então, essa questão de dar fruto, na verdade, ela não é apenas opcional. Ela, na verdade, ela é algo tão requerido pelo próprio Deus, porque a nossa relação com Ele depende da permanência em Cristo. Então, Ele vigia, o Pai, Ele vigia a sua videira dia após dia, e todos os ramos nela enxertados, né? Então, Deus espera fruto de cada um de nós, de cada um de vocês. Então, é impossível, ao lermos esse texto, é impossível deixarmos de frutificar, porque frutificamos, nós glorificamos o Senhor. E é dessa forma que um verdadeiro discípulo precisa estar atento quanto a isso. Jesus disse no verso 8 aqui, quando vocês produzem frutos, glorificam o meu Pai, glorificam demasiadamente o meu Pai, em outras palavras, né, que eu estou trazendo aqui, porque assim vocês demonstram que são verdadeiramente meus discípulos. Então, nós vemos que produzir fruto é a máxima importância para agradar a Deus. E nós vemos que, para que essas coisas ocorram, é necessário que o lavrador, o nosso Deus, ele nos trate todos os dias, para que possamos ainda mais produzir mais frutos, frutos dignos que possam glorificá-lo, né? Então, nós vemos que um ramo sadio, o lavrador, o agricultor, o avicultor,
ele todos os dias, ele verifica cada ramo enxertado nele e verifica cada galho para que ele possa, de fato, tratar esse galho, para que ele venha frutificar ainda mais, né? Então, vemos que o nosso fruto, na verdade, nosso fruto digno, que devemos apresentar ao Senhor, ele não nos isenta o cuidado contínuo do lavrador. Muito pelo contrário, o lavrador, ele espera e anseia exatamente isso. Qual lavrador, qual agricultor que não anseia em receber frutos? Logicamente, cada um que semeia, ele quer colher frutos. E assim é o nosso Pai. E, na verdade, ele, todos os dias, ele nos olha, ele atentamente procura ramo por ramo para que ele venha limpá-los, para que ele venha tirar tudo aquilo que é empecilho para o crescimento dos galhos, dos ramos, que somos nós, né? E há situações que para que essas coisas ocorram, o lavrador ele precisa fazer um processo chamado poda ou limpeza. E aí, quando se trata de uma limpeza, muitos galhos, por exemplo, nós que somos os ramos, muitas vezes galhos pendem e se inclinam ao solo, e quando estão ao solo, eles tentam ali permanecer. Só que, nessa permanência, quando eles estão nesse lugar, no solo, eles já começam, de certa forma, a receber um novo tipo de alimento, e não só totalmente o da videira, da seiva da videira. E ali, o avicultor, o lavrador, ele vem, ele limpa, ele remove todas as impurezas, ele tira tudo aquilo que é empecilho para que, de fato, esse ramo possa estar totalmente limpo. Ele pega esses ramos, esses galhos, ele amarra em outros galhos, ele faz, de fato, ali alguns galhos levantando todos esses galhos para que eles não permaneçam ali e recebam algo que não seja videira, né? E o Senhor faz exatamente essas coisas conosco, né? E esse processo se chama limpeza. Ele remove todas as impurezas das folhagens, ele remove tudo aquilo que é empecilho, porque se ali os ramos permanecerem, eles irão frutificar frutos subdesenvolvidos, na verdade, porque eles não estão recebendo apenas da videira, e sim de outro local. Mas esse agricultor, ele levanta cada galho, ele levanta cada ramo e amarra esses ramos em outros galhos que aqui estão, para que, de fato, ele possa frutificar ainda mais. Mas há situações em que esse agricultor ele precisa fazer uma poda. E aí a poda é a retirada de galhos velhos e, muitas vezes, também galhos novos. Folhagens, flores, frutos até, inclusive. Mas é uma necessidade porque, muito embora ele retire essas folhagens, o intuito do agricultor é fazer, de fato, com que esse ramo fortaleça ainda mais, né? Fortifique ainda mais, com o intuito de que ele venha dar mais fruto. E aí ele corta galhos mortos, ele corta as folhagens ainda que há, mas essas folhagens, na verdade, acabam por prejudicar a penetração do sol, que vai tocar em outros brotos. E aí o que o agricultor faz? Há uma necessidade de poda. E o Senhor faz essas coisas conosco também. Muito embora, como eu acabei de narrar, muito embora ele tire galhos mortos, ele retira galhos vivos para que ele possa fortalecer ainda mais, as nossas vidas também, quando nos parece que as coisas estão correndo tudo bem, frutificando e tudo, mas o Senhor nos olha como ramos capazes de fortificar, de frutificar ainda mais. Esse é o intuito da poda. E o Senhor faz essas coisas conosco. Ele limpa, ele poda, com um único objetivo. Quando ele olha para cada ramo, ele olha com o objetivo de que você e eu, ramos enxertados na videira, fortalecidos nele, recebendo da seiva da videira, possamos frutificar ainda mais. E aí,
quando nós observamos uma poda de uma roseira, é de cortar o coração. Mas o jardineiro, assim como eu narrei, o jardineiro ele sabe muito bem que há uma necessidade da poda. Por quê, amados? Muito embora aos nossos olhos nos pareça que aquela roseira esteja totalmente florida, o jardineiro ele sabe por si mesmo que há uma necessidade de uma poda para que essa roseira possa estar exuberante ainda mais. E aí ele poda, ele retira galhos mortos, ele retira galhos vivos, ele retira a roseira, e muitas vezes nós também não entendemos a poda do Senhor, mas o Senhor assim o faz porque nós estaremos também exuberantes no futuro, nós estaremos frutificando ainda mais, né? E o Senhor, ele pode usar qualquer tipo de processo. Ele pode usar pessoas, ele pode usar problemas, ele pode usar doença, mas o objetivo do Senhor é sempre esse, amado. Olhar para cada ramo e fazer com que esse ramo fortaleça ainda mais e frutifique ainda mais. E aí nós olhamos o texto que eu acabei de ler, parece um texto assim meio duro, né? Mas Cristo declara exatamente: dar fruto ou ser cortado e lançado ao fogo. É exatamente isso que o texto nos traz. E nós não podemos escapar dessa advertência, amados, porque nós vemos que Jesus diz que todo ramo que nele estando não dê fruto, o Pai corta. É exatamente assim. Então, talvez eu possa até ouvir algumas pessoas dizer: bem, se eles estavam nele, é porque, na verdade, foram cortados porque estavam fingindo estar na vide, nessa videira, mas não estava ligado, não estava totalmente enxertado nela. Mas o texto que Jesus fala, ele fala claramente, amados: todo ramo em mim, logo nós vemos que todos estão ligados à videira. Logo nós entendemos que eles estão enxertados na videira, participante da seiva, participante da vida que recebe da videira, mas ainda assim não estão dispostos a entregar ou se negam a entregar fruto. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Amém? Então, amados, nós vemos que ramos estéreis sem frutos não são tolerados por muito tempo. Ramos estéreis são cortados não pelo diabo, mas sim pelo Senhor. Eles são cortados, são retirados, são podados, né? Em Mateus, no capítulo 21, nós vemos Jesus ao caminho, né, avistando uma figueira estéril, amaldiçoou essa figueira. E o texto ele traz a narrativa de Jesus, indo à beira do caminho, dirigiu-se a essa figueira, mas, chegando a essa figueira, não viu nada senão apenas folhagem. E disse para ela: nunca mais nasça fruto de ti. E amaldiçoou essa figueira, acabou sendo morrendo, né? Mas quando nós observamos esse texto, Jesus enxerga, olham para essa figueira de tal forma como nenhum olho humano consegue enxergar. Jesus pôde observar nessa figueira a praga cancerosa que estava debaixo dessa folhagem, a praga cancerosa que estava sob a casca dela. E quando Jesus declara essa maldição sobre essa figueira, na verdade, o Senhor ele não fala que declara essa maldição em relação para que não nasça mais fruto de ti. Ele não fala em certa forma, ele não declara debaixo da vida dessa figueira, mas ele declara sobre a própria morte que ela não imperava sobre ela. Entendeu? Ele, na verdade, quando amaldiçoou aquela figueira, ele não amaldiçoou a vida daquela figueira, mas a morte que já estava operando como câncer debaixo da folhagem, debaixo das raízes daquela casca. E isso, amados, aos nossos olhos, é uma grande advertência, muito mais do que apenas uma mensagem para o povo de Israel. Vemos, então, que Jesus sempre falando acerca de fruto. Ele espera isso de nós, ele espera isso de você.
E Jesus, quando ele fala que ele não fazia nada além daquilo que via o Pai fazer, ele fazia somente aquilo que o Pai fazia. Então, nós vemos que Jesus nos mostrando a seriedade de que é frutificar para Ele, trazer fruto para Ele. E Jesus ele faz isso todos os dias conosco. Ele chega todos os dias diante de nós e declara: onde está o fruto do meu Pai? Onde está o muito fruto que vocês deveriam entregá-los? E todos os dias o Senhor faz essas coisas sobre mim, sobre vocês. Então, é muito sério, amado, essa questão de dar fruto. Se fruto é sinônimo de um verdadeiro discipulado com o Senhor, na verdade, nós precisamos entender que também ser estéril e infrutífero traz a faca do agricultor sobre nós. Amém? Sim, produzir fruto é o que Ele espera de cada um de nós. Então, eu preciso saber que fruto é esse. Eu preciso saber que eu preciso efetuar uma mudança de tal forma a permitir o Espírito Santo a expurgar tudo aquilo que impede a minha transformação. Amém? Eu preciso me render, assim como todos nós precisamos nos render ao Espírito Santo para que Ele faça, de fato, a transformação em nós. Mas há necessidade de rendermos a isso, para que Ele tire toda a nossa apatia, tudo aquilo que é corrupção do nosso caráter, para que possamos frutificar para a glória dEle. E no versículo 16, nós percebemos que Jesus ele declara que, muito embora nós confessamos Jesus, mas no versículo 16 nós vemos que Ele declara que foi Ele que nos escolheu e Ele nos designou para que fôssemos e dessemos muitos frutos. Mas frutos não é qualquer fruto, é fruto que permaneça. E nós, de fato, amado, precisamos frutificarmos, porque só assim o Pai Celestial é glorificado. O meu coração, se eu conheço bem, apesar de enganoso, o meu coração anseia em querer agradar o Senhor. O meu coração anseia em querer entregá-los frutos devidos, dignos daquilo que eu preciso entregá-lo. Porque, embora sabendo que eu sendo escolhido, e o Senhor nos declara que nós fomos escolhidos por Ele para que possamos frutificar e frutos dignos de louvor. Ele nos declara também, amados, porque nós sabemos que se somos salvos por conta de Jesus, a minha salvação, na verdade, nada mais é que eu preciso entregar aquilo que é devido a Ele. Eu declaro para vocês que o fruto que é devido a Jesus não é que vai trazer a minha salvação, não é isso que eu digo. Mas por eu ter sido salvo, eu preciso agradar o coração do meu Pai, que é uma forma de gratidão a Ele. Amém? Então, produzir fruto, nós percebemos que é o que Ele mais espera. E nós sabemos que o nosso Pai, Ele também, embora querendo ver em cada ramo frutos, Ele também é um Deus que visita a iniquidade, que visita cada um de nós naquilo que precisamos ser transformado. Ele não admite em nós hipocrisia e muito menos farsa. Ele vigia a sua videira todos os dias, galho por galho, folha por folha, e declara: onde há o fruto do meu Pai? Onde há o muito fruto que cada um de vocês precisam entregar ao meu Pai? Né? E aí muitos de nós poderemos até perguntar: mas que fruto é esse que o ramo precisa entregar a Jesus? Que fruto seria esse, amado? E a resposta está em Filipenses, capítulo 1, no versículo 11. Paulo ele declara exatamente assim: que vocês sejam sempre cheios de fruto de justiça, mas não que venham de nós, que venham por meio de Jesus, para a glória de Deus. Então, santidade é aquilo que Deus mais anseia. É o fruto que, de fato, o Senhor espera de cada um de nós. Mas, embora nós saibamos dessas coisas, no nosso dia a dia,
aquilo que nós falamos acerca de fruto, para muitos são dúvidas. Acham que é resultados, acham que é igrejas lotadas, muitas conversões, prosperidade sem fim. A gente até entende que essas coisas também são frutos, mas, na realidade, produzir fruto tem muito mais com aquilo que eu sou do que aquilo que eu faço. Ou seja, eu não gero para ser, mas por eu ser discípulo, eu acabo frutificando para a glória de Deus. Eu não sei se eu me fiz entender. Amém? Então, a obra de Deus não é um monte de atividades, não é um monte de coisas que eu preciso fazer para que Ele venha se agradar. Muito, na verdade, essas coisas nós sabemos que é bom e é agradável, mas o que o Senhor anseia de mim, de vocês, são corações totalmente quebrantados. A minha atividade do que eu faço não é aquilo que eu preciso demonstrar, mas aquilo que o Espírito Santo faz em mim. Isso eu vou carregar bondade, misericórdia, amor de Jesus, todos os dias. E eles serão reconhecidos como frutos dignos de louvor para o Senhor. E é esses frutos que o Senhor anseia receber de cada um de vocês. Então, em consequência dessa minha entrega, desse meu reconhecimento, em consequência dessas coisas todas, frutos virão dignos na minha vida. Não há necessidade de esforço humano. Mas quando eu entendo que eu preciso me render a um Deus de amor, frutos serão reconhecidos através dos meus procedimentos. E os frutos de justiça mencionados em Filipenses, nada mais é que o amor de Cristo transbordando em mim e em você, para que, de fato, a nossa existência, para que, de fato, o nosso crescimento possa ter continuidade e ser revelado esse amor através de nós. Amém? Nós precisamos, amados, nos perguntar todos os dias: a quem, de fato, eu estou alimentando por conta da minha transformação? Quem, de fato, eu estou influenciando por conta da minha transformação? E é isso que o Senhor espera. Quando Ele declara que espera frutos de justiça, é esse amor que nós carregamos precisa ser reconhecido por toda a criação. Frutos dignos, frutos de amor, de bondade, misericórdia, precisam estar em nós, em vocês, para que Jesus seja glorificado em nós. Amém? E a Bíblia deixa muito claro, né? A Bíblia deixa claro que muitos terão grandes resultados, muitos farão grandes obras, muitos curarão enfermos, muitos expulsarão demônios, muitos farão grandes feitos em nome de Deus. Mas para o Senhor, Ele vê essas coisas como esterilidade, Ele vê essas coisas como infertilidade quando o pecado habita no coração dessas pessoas, quando o orgulho, a soberba impera de certa forma a ponto de Deus olhar isso como fruto imprestável. Isso foi falado na semana passada, né? Naquele teatro em que nós conseguimos ver, e nós vimos que alguns dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz maravilhas, mas o Senhor diz: aparta-se de mim, que eu não vos conheço. E isso é exatamente o que eu acabei de dizer, amado. O Senhor vê esses frutos como infertilidade. E a nós há uma incumbência de entender o que, de fato, é permanecer em Cristo. Porque nós vemos muitos cristãos achando que uma vez na videira, sempre na videira, e isso é impossível, de acordo com o que eu estou falando. Não há como entendermos que uma vez na videira, sempre na videira. Tiago fala exatamente que, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também vocês, quando não praticam os frutos, as obras, é morta. Né? A fé sem obra, em si mesma, ela é morta, amados. Então, nós precisamos entender que o que Tiago fala sobre essas coisas eram de pessoas que achavam ou imaginavam que um simples fato deles terem fé era o suficiente
para que eles alcançassem a salvação. E aí Tiago dá um checkmate. O Cidinho até mencionou esse texto semana passada. O checkmate de Tiago falou, então, me mostra a sua fé, que eu te mostro com as minhas obras a minha fé. E aí, por isso que eu falei, eu não sou salvo por causa dos meus frutos, mas por causa... Eu não sou salvo por causa dos meus frutos, mas eu tenho prazer em agradar o coração do meu Pai, quando eu percebo que eu sou salvo e logo, em consequência disso, eu frutifico para o louvor e glória dele. Amém? Então, nós vemos que Jesus, ele obedecia o Pai em todas as áreas. Jesus praticava, de fato, todos os mandamentos daquilo que o Pai, que ardia no coração do Pai. Só que Jesus, acerca do que eu mencionei, que muito embora nós saibamos que precisamos permanecer em Cristo para que, de fato, possamos frutificar, muitas pessoas pensam que uma vez, né, em Jesus, sempre em Jesus. Mas Jesus foi bem categórico quando ele falou, se cada um de nós guardássemos os seus mandamentos, permaneceríamos no seu amor. É exatamente isso que Cristo quer dizer. Nós precisamos permanecer nele para que esses frutos sejam dignos, né? Então, muitas vezes nós percebemos algumas pessoas dizendo ou justificando a própria desobediência, declarando, bem, não é bem assim que eu preciso andar, não é dessa forma exagerada como vocês estão falando, como se esse lugar, essa igreja aqui reunida, essa composição de presbitério fosse os doutrinadores, mas não. Quando nós recebemos o alimento genuíno através da vida desses irmãos, nós sabemos que essas coisas que eles estão nos aconselhando é palpável numa palavra. É a palavra de Deus, que é viva e eficaz em nós. E nós precisamos, de fato, entender essas coisas. Então, muitas pessoas chegam ao cúmulo do absurdo de achar que a obediência é praticamente como se fosse legalismo. Como se fosse legalismo neste lugar, e não é. Na verdade, nós estamos cumprindo somente um manual de amor, que é a própria palavra de Deus. Amém? E nós podemos até perguntar, ou ter curiosidade, mas se essas pessoas não estavam ligadas nele, é porque não, na verdade, eles fingiam estar. Mas Jesus, ele falou, né, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará, e tais ramos são apanhados e lançados no fogo. Se Jesus disse, se alguém não permanecer em mim, logo nós percebemos que há uma possibilidade de nós não estarmos nele. Porque o ramo, amado, por si só, ele não é passível. Ele tem vontade própria. E quando eu falo ramo, são vocês, sou eu. Nós estamos enxertados em Cristo. E nós temos vontade própria. Então, nós decidimos se queremos receber vida todo dia, a seiva, todos os dias, para produzir esses frutos que Jesus espera. Então, não é passividade. Quando esses ramos que Jesus disse, se alguém não permanecer em mim, logo nós percebemos que essas pessoas decidiram não extrair a seiva, a vida da videira. Amém? Então, o segredo que eu estou falando desde o início, o segredo é permanecer em Cristo. É permanecer nele significa estar nele, estar ligado nele, não somente quando nós nos reunimos como igreja nesse lugar, não é isso, mas é 24 horas por dia, todo dia. Quando eu saio para trabalhar, quando eu vou me deitar, eu ainda estou nele. E quando eu acordo, eu estou nele. Quando eu saio para trabalhar, quando eu estou numa comunhão com toda a igreja, em qualquer lugar que seja, eu preciso estar nele. Significa ser ligado nele, ser um com ele, recebendo vida dele, a seiva todos os dias. Não há como eu achar que, quando eu saio daqui, as coisas vão fluir normalmente. Não é. Eu preciso carregar exatamente isso
para fora daqui e no lugar onde eu estiver. Amém? Então, quando Jesus ele fala acerca do meu ativismo, digamos assim, de tudo aquilo que eu faço para ele, ou mesmo até para nós aqui, o meu ativismo eclesiástico não pode ser sinônimo de uma relação profunda com Jesus, mas é o contrário. A minha relação profunda com Jesus é que vai me trazer bons frutos para esse lugar, para a vida de cada um de vocês. Eu me fiz entender? Não é uma atividade, eu vou falar do presbitério, não é uma atividade eclesiástica que esses amados fazem, ou eu, ou vocês, é que vai dizer o grau e o nível de relação que nós temos com Jesus, não é. Mas, muito pelo contrário, é o nível de relação que eu tenho com Jesus é que vai justificar as minhas obras, os meus frutos. Amém? E nós vemos assim exatamente quando Jesus ele exorta a Marta. Ele, quando encontra Marta, seus amigos, ele fala, por que andais tão ansiosos e afadigada? Mas uma coisa apenas é o suficiente. E ele declara que Maria escolheu a melhor parte. E quando nós olhamos para esse texto, nós vimos Maria permanecer em Jesus. E nós olhamos muitas vezes os nossos ativismos, as nossas coisas, os nossos afazeres nos trazer tanto cansaço, porque, na verdade, nós não estamos permanentes neles. E isso nos traz muito cansaço. Muito ativismo sem permanecer em Cristo é cansativo. Amém? E todo fruto, na verdade, todo fruto precisa ser entregue, de certa forma, com alegria, porque a minha permanência em Cristo é que vai gerar frutos dignos. Amém? E nós precisamos ter a consciência, amados, das consequências. Entendam que uma coisa é certa. Se eu, como ramo, preciso produzir muitos frutos, e que esses brotos, eu, como ramo, produzo outros ramos, outros brotos, que vão gerar novos brotos e semente de brotos. Se eu, como ramo principal, estiver comprometido, digamos assim, eu e Valéria somos um. A palavra diz que ambos serão uma só. Se eu tiver comprometido o meu plano, com um plano espiritual, eu posso trazer dano para a Valéria, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. E aí a gente observa que se eu tiver plenamente, sem impedimento algum, recebendo de Cristo a verdadeira seiva, o verdadeiro alimento todo dia, eu sou capaz de produzir vida, porque vida produz vida. Agora, se porventura eu negligenciar com a palavra, eu negligenciar com aquilo que o Senhor anseia de cada um de nós, eu passarei daquela fase da poda para a fase do corte. E aí nós vemos que a negligência, a apatia, ela traz morte. E aí nós vemos, amado, que a minha alienação espiritual é capaz de envolver todo o ciclo que eu tenho, toda a influência que eu possa ter, se a minha apatia, se a minha corrupção, se a vida que eu estou levando não seja digna de louvor ao Senhor, eu sou capaz de contagiar. Na verdade, contagiar é uma palavra positiva. Eu sou capaz de contaminar, obrigado. Eu sou capaz de contaminar outras pessoas por conta da minha infertilidade espiritual. Então, nós vemos que vida produz vida, mas que morte também produz morte, né? Então, quanto mais fruto de santidade é o que o Senhor espera de nós. E quanto mais plenitude em Cristo, mais vida nós teremos para influenciar outras pessoas, amados. E é isso que Ele espera de nós. Precisamos ser assim, amado, cheio de vidas de Cristo, cheio de frutos dignos, para que a glória do Senhor seja reconhecida através de nós, não por mérito nosso, é como eu mencionei, é porque a nossa permanência em Cristo não tem como ser diferente.
quando eu permaneço nele, quando eu recebo seiva da videira, eu automaticamente alimentarei todas as pessoas que estão ao meu ciclo de influência. Amém? E aí nós percebemos que o lavrador, ele, quando eu mencionei, ele requer o investimento dele. Por isso Jesus procura cada fruto. Onde está o fruto digno do meu Pai? Onde estão muitos frutos que Ele anseia recolher de cada um de vocês? Então, nós entendemos, amados, que o que Ele fez por nós precisamos retribuir da mesma forma. O Senhor, Ele fez o melhor para nós. E nós devemos retribuir com o melhor de nós, que é exatamente o fruto que Ele anseia receber. E Cristo, o profeta ele fala, eu não anotei, mas o profeta ele fala claramente que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. É Isaías 53. E aí, amados, quando nós olhamos o que o profeta declara, Cristo olha para cada um de nós. Você e eu sempre fomos o motivo do coração de Deus, do propósito que Cristo veio para nos resgatar. Nós, amados, sempre fomos a motivação de Jesus. A motivação de Jesus foi exatamente essa, de nos apresentarmos irrepreensíveis para Ele próprio. É isso que Ele fez por cada um de nós. Nos tornarmos irrepreensíveis, amado. Quando o Senhor Jesus, Ele veio, Ele não se humilhou quando Ele foi para a cruz. Ele se humilhou, na verdade, quando Ele veio em forma humana, quando Ele veio nascer em Belém, e Ele suportou todas essas coisas por amor de cada um de vocês, por amor de mim, por amor de todos nós. E aí, quando nós olhamos tão grande amor que Jesus, um Deus tão grandioso, majestoso, pôde suportar isso tudo com um único propósito, com uma única motivação, é porque Ele espera e anseia, amados, receber aquilo que Ele fez, que o profeta declarou. Ele espera o fruto do penoso trabalho da sua alma. E nós precisamos declarar nessa manhã, amados, nessa manhã nós precisamos, quando estivermos com Ele, declarar, porque um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos, que nós fomos chamados. Ele disse que nos chamou e nos designou para frutificarmos, mas não é de qualquer tipo. Quando Ele declara que o vosso fruto permaneça, Ele declara que você precisa frutificar dia após dia. O seu fruto precisa ser permanente. Não é hoje e depois eu esqueço amanhã. Não, é todo dia. E aí haverá um dia em que eu e você estaremos diante da presença do nosso Deus. Mas o quão bom será quando eu dizer para Ele, Senhor, valeu a pena tudo aquilo que foi o seu sacrifício, do penoso trabalho da sua alma. E eu quero, na verdade, trazer o fruto do seu penoso trabalho. Não quero trazer apenas a salvação que eu pude conservá-la, Senhor. Não é isso. Mas eu quero também trazer frutos dignos daquilo que o Senhor sempre esperou e sempre anseia de cada um de nós, que é exatamente pessoas que nós podemos influenciar através da nossa transformação. Amém, amados? É isso. Na verdade, eu vou pedir o Cidinho para orar por esse tempo, porque eu sei que valerá a pena, vale a pena, amado, quando eu decido escolher permanecer nele.
E a permanência nele é que vai depender de tudo. Toda a nossa trajetória, toda a nossa vida, tudo aquilo que muitos de nós achamos que são frutos, quando na verdade são meramente consequência da minha permanência nele. Os frutos, que seriam as obras das quais eu mencionei, eles somente são consequências da minha gratidão por conta do seu amor. E aí eu queria deixar uma oportunidade para cada um de vocês declarar para o Senhor: Senhor, eu preciso perseverar, eu anseio perseverar em entregar o fruto devido do qual o Senhor anseia receber de cada um de nós. E eu queria deixar essa oportunidade para cada um de vocês, para a gente orar junto. Amém? Vocês têm plena liberdade. Amém? O Walter falou um texto, Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Tem uma música, né, da Nívia Soares que fala: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. E se alegrará. Eu achei muito pertinente a palavra do Walter. Porque nós temos uma música que é baseada nesse texto. Porque aonde você lê Isaías, em João 15, todo galho que está em mim e dá fruto, o Pai limpa, mas aquele que não dá, o Pai tira ou o Pai corta. A tradução no grego dessa palavra é o Pai levanta. Por isso que o nome da música é Levantar. Porque como o Walter falou, o galho quando está embaixo, ele se suja, ele perde a luz do sol, ele fica impedido de frutificar. Mas aí o avicultor pega esse galho que está lá embaixo, ele limpa, ele tira a poeira dele, e levanta ele, prende ele lá em cima junto dos outros, para que a luz do sol possa bater nele, e para que ele possa frutificar. A questão é, amados, desde semana passada a gente está falando nisso. Eu acho que, de fato, a palavra do Walter dá um complemento naquilo que nós falamos no domingo passado. O Senhor, Ele quer se alegrar vendo o fruto do trabalho dele em nossas vidas. Mas como é que Ele vai ver isso? Quando a nossa vida der fruto. Nós precisamos ser frutíferos na mão do Senhor. E qual tem sido o fruto da tua vida? Pode ter sido um fruto, pode estar sendo um fruto de que o Pai se alegre de você, como o teu fruto pode estar produzindo tristeza, porque Ele diz que Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Mas pode ser que Ele olhe e se entristeça. Porque não tem nada pior na vida do que você investir um alto valor, um alto investimento em alguma coisa e ver o prejuízo. Sim ou não? É ou não? Não é assim? Nós gostamos, acho que Deus também, de ver um bom trabalho, dizer valeu a pena, o fruto valeu a pena. Eu acho que o Senhor nos coloca hoje, nessa manhã, nesse checkmate. Qual tem sido o nosso fruto? Mas eu tenho uma inspiração no meu coração, que está em Isaías. Quando o Walter mencionou o texto, essa inspiração veio no meu coração, assim. Nessa manhã o Senhor pode tirar um fruto de nós, pode ou não? Não é justamente hoje que Ele pode pegar com as suas mãos e nos levantar? Não é justamente hoje que Ele pode limpar esse galho da videira que está infrutífero e levantar ele para que ele possa
dar muitos frutos? É ou não? E Ele não faz isso segundo o nosso coração arrependido? Ele não faz isso quando nós nos deparamos com a palavra dele fala ao nosso coração, e nós falamos assim: Senhor, esse galho sou eu, e eu quero frutificar? Não é assim? Sim ou não? Então, é justamente por isso que a gente quer orar hoje. A gente quer orar por esses galhos da videira que precisam frutificar, que sabem que o seu Senhor tem olhado e não tem se alegrado com ele, que sabe que a vida não tem dado fruto, como o Walter falou, tem se negado a dar fruto. Porque tem pessoas que sabem que precisam dar fruto, mas elas se negam a dar fruto. Elas não querem frutificar. E é justamente essas pessoas que os olhos de Deus estão colocados para poder levantá-las, para poder limpá-las, para que elas possam ver a luz do sol brilhar, sejam fortalecidas e deem fruto. Vamos orar? Quero orar por você. Vamos ficar de pé. Quero orar por você, que Deus falou contigo. Na verdade, eu não quero orar, não. Quem vai orar é o Walter, que ele está com vergonha. Vem cá, Walter. Ele está com vergonha aqui de orar, ele vai orar. E nós vamos orar aqui. Quem quer orar? Quantos se identificaram hoje com essa palavra? E quantos querem ver a mão de Deus levantar você? Amém? Então, eu queria que você saísse do teu lugar, sem vergonha nenhuma, e viesse aqui. Porque o Senhor, Ele quer te levantar. Ele é o agricultor. Nós somos apenas ramos. Jesus é a videira verdadeira, onde você foi enxertado nela. Mas o agricultor, o pai, trabalha. Ele trabalha. E o trabalho dele é levantar você, porque o filho, ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai se alegrar. Ele se alegrará em você. E o maior interessado em ver o filho alegre é o pai, que está trabalhando na nossa vida todos os dias. É interessante que Jesus fala assim: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. E vocês ouviram hoje aqui uma palavra para limpar vocês. Essa é a palavra que vem para tirar a poeira, tirar a lama, tirar a sujeira. Ela vem limpar. E agora nós vamos orar para que a mão do Senhor levante você. Prenda você com outros galhos, aonde a luz está tendo acesso. E que o Espírito Santo levante você, restaure você, mude a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Paizinhos, nós nos alegramos, Senhor. Nós nos alegramos porque nós, como filhos teus, Senhor, sabemos que um coração quebrantado, o Senhor não despreza, Senhor. E nós percebemos aqui, neste lugar, neste dia, Senhor, que aprove ao teu coração, Senhor, ministrar essa semente que gerará, Senhor, frutos dignos, Senhor, daquilo que o Senhor espera e anseia de cada um dos teus filhos. Contempla agora, Senhor, cada coraçãozinho dos seus ramos. Porque, como bem diz a tua palavra,
o Senhor já limpou cada um deles. E que eles venham frutificar, Senhor. Que eles possam entregar cada fruto do seu penoso trabalho. Que eles possam, dia após dia, dizer: Senhor, eis aqui aquilo que é devido a Ti, Senhor. Eis aquilo que eu preciso todos os dias. Santificar-me, Senhor, para entregar o fruto devido e tirar, Senhor, dos Teus lábios um grande sorriso. Contempla corações nesta manhã, Senhor. Transforma para o louvor da Sua glória, Senhor. E é no nome de Jesus que nós te pedimos, Espírito Santo. Tu é que começou essa boa obra, Senhor. E continue, Senhor, fazendo com que cada filho Teu possa trazer frutos dignos, Senhor, de justiça. Frutos dignos para o Teu louvor, Senhor. No nome de Jesus, que todos eles possam influenciar com as próprias transformações que Ele tem recebido de Ti, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Fortalece, Senhor, porque diz a Sua palavra, eles já estão limpos. Eles já estão limpos pela mensagem que o Senhor tem dado a cada um deles. Senhor, seja louvado nessa manhã e que cada um de vocês possam entregar o fruto do penoso trabalho de Jesus, porque Ele se alegrará, Ele ficará satisfeito com cada um fruto que vocês possam fornecê-lo. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos e te aplaudimos, Senhor. Ser engrandecido nessa manhã. Muito obrigado, Paizinho. Recebe, Senhor.